Eu sou a Larissa Tavares, acadêmica do curso Licenciatura em Matemática, da Universidade do Vale do Itajaí, Univale. E hoje vamos falar sobre radicais, suas propriedades e operações utilizando-as. Então vamos lá? Na ficha técnica, o objetivo desse vídeo é explorar a relação entre radiciação e a potenciação, e a competência e habilidade a ser desenvolvida, segundo a BNCC, é a EF09MA03. Definição de radiciação. A radiciação, ela é uma operação inversa da potenciação, e podemos escrevê-la da seguinte maneira: raiz de n de A é igual a B, e o seu inverso, que no caso é a potenciação, é igual a B elevado a n, que é igual a A, onde n é o nosso índice, o A é o nosso radicando e o B é o nosso radical, o nosso resultado. Eu trouxe aqui dois exemplos, o primeiro é a raiz quadrada de 4. Qual número que, multiplicado por ele mesmo, é igual a 4? É o número 2. E fazendo, então, o inverso, a potenciação, temos 2 elevado a 2, que é igual a 4, que no caso, é o resultado do nosso radicando. E o segundo exemplo é uma raiz cúbica de 8. Qual número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, resultará em 8? Também é o número 2. E fazendo o seu inverso, temos 2 elevado a 3, que é igual a 8. E lembrando que o nosso n, ele é um número natural, e então ele pertence aos números naturais, e ele tem que ser maior ou igual ao número 1. Propriedades dos radicais. No total, são 6 propriedades, então vamos começar com a primeira. A primeira é a raiz n de A elevado a P. E essa propriedade, ela mostra que todo radical ele pode ser escrito de forma de potência. Então, onde o n é o nosso índice, a raiz é o nosso símbolo, o A é o nosso radicando e o P é o nosso expoente. E o inverso dela, que é a potência, fica A elevado a P sobre o n. Então, é o nosso radicando elevado ao seu expoente sobre o nosso índice. Então, vamos de exemplo. O primeiro exemplo, raiz cúbica de 2. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso radicando e elevar ele ao seu expoente, que no nosso caso é o número 1, sobre o denominador do índice, que aqui é o 3. Então, raiz cúbica de 2 é igual a 2 sobre 1 sobre 3. 2 elevado a 1 sobre o 3. Segundo exemplo, raiz quadrada de 4 elevado a 3. Então, vamos lá de novo. O radicando, que é igual a 4, vamos elevar ao seu expoente, que é o número 3, sobre o denominador do seu índice, que aqui no nosso caso é a raiz quadrada, então é o 2. Então, a raiz quadrada de 4 elevado a 3 é igual a 4 elevado a 3 sobre o 2. Terceiro exemplo. 5 raiz de 6 elevado a 2. Radicando é o 6, seu expoente é o 2, e o nosso índice é o 5. Então, o resultado será, o resultado dessa raiz será 6 elevado a 2 sobre o 5. A segunda propriedade dos radicais é quando o índice ele é igual ao expoente do nosso radicando. Então, decompondo essa nossa fórmula, ficará n raiz de A elevado a n é igual ao nosso radicando, a letra A, elevado a seu expoente, n sobre o seu índice, que também é o n, que é igual a elevado a 1, que é igual a A. Exemplificando,
Raiz cúbica de 2 elevado a 3 é igual. O que vamos fazer? A gente vai pegar o nosso radicando, que é o número 2, e elevar ao expoente do radicando, que é o número 3, sobre o nosso índice, que também é 3. Então, 3 dividido por 3 é 1. Então, ficará 2 elevado a 1. E lembrando, todo número que é elevado a 1 é o próprio número que está sendo elevado. Então, o resultado é igual a 2. Então, fazendo essa decomposição, encontramos 2. A terceira propriedade dos radicais é quando acontece uma multiplicação dentro dessa raiz. Então, raiz n de A multiplicado por B. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma decomposição. E como ficará? Ficará raiz n de A multiplicado pela raiz n de B. Vamos de exemplo, então. Raiz cúbica de A elevado a 3 multiplicado por B elevado a 6. O que a gente vai fazer? A gente vai separar essa multiplicação. E então, ficará raiz cúbica de A elevado a 3 multiplicado pela raiz cúbica de B elevado a 6, que é igual a seu radicando elevado ao seu expoente sobre o índice, que então ficará o A elevado a 3 sobre 3 multiplicado por B elevado a 6 sobre o 3. E resolvendo essa operação, temos que 3 dividido por 3 é igual a 1 e 6 dividido por 3 é igual a 2. Logo, o resultado dessa nossa decomposição será A vezes B elevado a 2. Na quarta propriedade, é quando dentro da nossa raiz acontece uma divisão. E decompondo, ela fica da seguinte maneira. Raiz n de A dividido por raiz n de B. Vamos ver um exemplo. Raiz quadrada de A elevado a 6 dividido por B elevado a 5. Fazendo uma decomposição, teremos raiz quadrada de A elevado a 6 dividido pela raiz quadrada de B elevado a 5, que é igual a o radicando elevado ao expoente desse radicando sobre o denominador do índice, que então ficará A elevado a 6 sobre 2, dividido por B elevado a 5 sobre 2. E resolvendo, teremos 6 dividido por 2 igual a 3. E 5 dividido por 2 dará um número quebrado. Então, vamos deixar ele assim em forma de fração. Então, o resultado será A elevado a 3 dividido por B elevado a 5 sobre 2, ou A elevado a 3 dividido por raiz de B elevado a 5. A quinta propriedade é quando a nossa raiz está sendo elevada a uma potência. Então, o n aqui continua sendo o nosso índice, a raiz o nosso símbolo, o b o nosso radicando, e o m agora é o nosso expoente de potência, é o número que a nossa raiz está sendo elevada. Então, decompondo ela, ficará o radicando, que é o b elevado ao seu expoente, que é o 1, sobre o índice, que é o n. Tudo isso elevado a m, que é igual a b elevado a 1 sobre n, multiplicado pela potência, m, que é igual a b elevado a 1 sobre n, vezes o m elevado a 1. Então, a gente multiplica essas frações que o nosso b está sendo elevada. Então, o resultado ficará b elevado a m sobre n. Exemplo. Raiz quadrada de 5 elevada ao número 3 é igual a 5 radicando elevado ao seu expoente 1 sobre o denominador do nosso índice, que é o 2. E tudo isso elevado a 3. Então, ficará
5 elevado a 1 sobre 2 multiplicado por 3. E agora, transformando esse 3 em fração, ficará 5 elevado a 1 sobre 2 multiplicado por 3 sobre 1, que é igual a 5 elevado a 3 sobre 2. A sexta propriedade é quando acontece a raiz de uma raiz, e ela pode ser representada, então, por um único radical, em que o índice ele é igual ao produto dos índices das raízes iniciais. Então, exemplo, raiz cúbica de raiz quadrada de 3. Então, aqui, a gente vai pegar os produtos dos índices e que será igual a 3 multiplicado por 2, raiz de 3. Então, fazendo essa multiplicação, teremos raiz 6 de 3. Então, essa decomposição nos resultou raiz 6 de... Operação envolvendo adição e subtração. Quando temos radicais semelhantes em uma adição algébrica ou em uma subtração, podemos reduzi-los a um único radical, somando-se e multiplicando esses radicais. Por exemplo, raiz cúbica de 27 mais raiz cúbica de 125 menos a raiz cúbica de 343. A gente sabe que os resultados dessas raízes são números exatos. A raiz cúbica de 27 é 3, mais a raiz cúbica de 125, que é 5, menos a raiz cúbica de 343, que é igual a 7. Fazendo essa operação, resolvendo ela, temos 3 mais 5, 8, menos 7, 1. Mas nesse outro caso, nesse outro exemplo, as raízes elas não são números exatos. O resultado não vai ser um número exato. Então, aqui a gente pode observar que a gente vai colocar em evidência os radicais que apresentam em todos os termos. 2 vezes raiz de 3, mais 4 vezes raiz de 3, menos 2 vezes raiz de 3. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar em evidência esses multiplicadores das raízes. Então, vamos somar 2 mais 4 menos 2, que é igual a 4. Então, 4 vezes raiz de 3 é o nosso resultado. Na multiplicação, temos 3 casos básicos para resolver os radicais. O primeiro caso é quando os radicais têm raízes exatas. Vamos ver. Raiz quadrada de 16 vezes a raiz cúbica de menos 8. A gente sabe que a raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes o 4 é igual a 16, e a raiz cúbica de 8, a gente pensa, que número que multiplicado 3 vezes resultará em 8? É o número 2, porque 2 vezes o 2 vezes o 2 é 8. Então, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. E agora a gente resolve. 4 vezes menos 2 é igual a menos 8. Esse é o primeiro caso. O segundo caso dos radicais é quando os índices eles são iguais, eles possuem o mesmo valor. Vamos ver. Aqui no nosso caso, a gente tem a raiz quadrada de 3 multiplicado pela raiz quadrada de 5. Eles possuem o mesmo índice, que é o número 2. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai juntar o 3 e o 5 em uma só raiz. Então, ficará raiz quadrada de 3 multiplicado por 5. E resolvendo, teremos raiz quadrada de 15. Como o 15 ele não é um número exato, a gente para por aqui, porque foi o menor resultado que encontramos para essa operação. No
terceiro caso é quando os radicais eles possuem um índice diferente. E quando isso acontece, devemos deixá-los com o mesmo índice, achar o mínimo múltiplo comum. E o MMC, aqui do nosso exemplo, raiz quinta de 3 multiplicada pela raiz quadrada de 2, o MMC de 5 e 2 temos que é 10. Agora que igualamos o nosso índice, devemos agora pegar o nosso 10, dividir pelo índice anterior e multiplicar pelo expoente da nossa raiz quadrada. Então, teremos raiz décima de 3 elevado a 2 multiplicada pela raiz décima de 2 elevado a 5. Agora, vamos resolver. 3 elevado a 2. 3 vezes o 3 é igual a 9. E 2 elevado a 5, que é o mesmo de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, é igual a 32. Agora ficará raiz décima de 9 multiplicada pela raiz décima de 32. Agora vamos multiplicar. Vamos manter a nossa raiz décima e multiplicar 32 por 9, que é igual a raiz quadrada de 288. Divisão. Na divisão de radicais, temos 3 casos básicos também. O primeiro caso é quando os radicais eles possuem raízes exata. Raiz quadrada de 81 dividida pela raiz cúbica de 27. A raiz quadrada de 81 é 9 e a raiz cúbica de 27 é 3. Então, basta agora a gente dividir o 9 pelo 3, que isso resultará em 3. O segundo caso é quando os radicais eles possuem o mesmo índice. Raiz cúbica de 20 dividida pela raiz cúbica de 10. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas duas raízes e colocar em uma só raiz, porque elas possuem o mesmo índice. Então, ficará raiz cúbica de 20 dividido por 10. E resolvendo essa operação 20 dividido por 10, encontraremos 2. Logo, o resultado ficará raiz cúbica de 2. Que essa raiz ela não possui um número exato. Então, paramos por aqui, pois encontramos o menor resultado possível. No terceiro caso, é quando os radicais eles possuem índices diferentes. Raiz quadrada de 2 dividida pela raiz cúbica de 2. Vamos transformar a nossa radiciação em uma potência. E como ficará? 2 elevado a 1 sobre 2 dividido por 2 elevado a 1 sobre o 3. O que a gente fez? A gente pegou o nosso radicando, elevou-se ao seu expoente e colocamos sobre o denominador do nosso índice. Agora que a gente já fez isso, vamos subtrair os nossos expoentes. Então, 1 sobre 2 menos 1 sobre 3 nos resultará em 1 sobre 6. Então, agora a gente vai pegar essa nossa potenciação e vamos transformá-la em uma radiciação. Vamos fazer o processo inverso. Então, ficará raiz sexta de 2. A nossa aula vai ficando por aqui hoje. Eu espero que tenha sido uma aula de muitas aprendizagens. Um abraço a todos e até a próxima!